nós estamos diante de uma epístola escrita por Paulo a Tito, mas que na verdade, como nós dissemos aqui na semana passada, era uma epístola que Tito receberia para levar as instruções e aplicar na realidade das igrejas em Creta. Creta era uma ilha importante, era um conglomerado de ilhas e ela era a principal. E nessa ilha haviam diversas cidades. A cultura dessa ilha era uma cultura muito marcante por conta da influência da cultura grega. Nós temos a figura de Zeus, por exemplo, com os cretenses dizendo que Zeus teria nascido ali, e ele era conhecido, eles divulgavam isso pelo seu caráter sedutor. Ele usava de todos os meios para obter o que ele queria, e o cretense então copiava esse modelo. Esse era o modelo que eles tinham para a sua cultura. Então era uma cultura marcada por violência, uma cultura marcada por uma sexualidade muito livre. E de repente nessa ilha surgem igrejas, pequenas igrejas, comunidades que começaram provavelmente em casas e que estavam passando por um momento muito difícil, porque no meio desses cristãos se levantaram falsos líderes, homens que foram chamados de falsos mestres, eles que se levantaram e agora usaram da sua influência para ocupar uma posição ali naquelas comunidades e deturpar a fé. Então Paulo escolhe um daqueles homens que ele tinha como braço direito, que já tinha enviado em outras missões árduas e que tinha cumprido bem a missão, e ele então o encaminha para a ilha. Esse homem é Tito. Nós então mostramos que a nossa cultura brasileira, ela também, a cultura pós-moderna em geral, podemos dizer, é uma cultura hostil à nossa fé, mais marcada por uma visão pagã do que por uma visão cristã. Interessante que eu gosto de ver essa questão de estatísticas e pensar algumas coisas. Por exemplo, nós hoje no Brasil somos mais de 30% de evangélicos. Mas se você pegar essa massa evangélica, você vai perceber que na sua prática, há algumas práticas dentro dos cultos dessas igrejas que remetem ao culto pagão. Como que funcionava o relacionamento da pessoa, do indivíduo, com a divindade no culto pagão? Ele oferecia algo para agradar a divindade, para assim receber um benefício. A cultura brasileira, sobretudo por causa de um movimento neopentecostal crescente no país, ela tem esse viés. Ela muitas vezes desafia, convida para participar de congressos, de conferências, de séries, mas que tem como grande alvo você receber algo que você procura, algo que você necessita. Então uma cultura que se aproxima muito mais desse relacionamento pagão com a divindade do que com a cultura do evangelho. Meu assunto, inclusive na minha monografia de seminário, foi nessa direção. E eu mostrei como que, à luz das escrituras, à luz da teologia, da exegese bíblica, o culto cristão ele é marcado pelo ensino da palavra, pela oração, que não é um meio de mudar Deus, mas um meio de se conformar à vontade de Deus, pelas ofertas que não são para receber algo, mas fruto daquilo que nós já recebemos e da gratidão que nós nutrimos por aquilo que Deus já nos deu. Então, dízimo e oferta, irmãos, não é sobre aquilo que nós vamos receber, é sobre aquilo que nós já recebemos. E porque temos um coração grato, nós devolvemos. Então, nós temos essa cultura muito marcante da nossa realidade. Um dado interessante, o número de desigrejados cresce exponencialmente. Por exemplo, quando nós olhamos para a cultura americana, dados ali de meados de 2014, imagino que isso está bem pior agora. Os dados apontavam para 43% das pessoas que se diziam evangélicas não frequentavam mais a igreja. Ou seja, quase a metade dos evangélicos norte-americanos já não frequentavam mais a igreja. E essa realidade cresce também no nosso país. Então nós lidamos com uma mistura, com uma influência de fora. Isso nunca fez parte da história da igreja. Ser desigrejado nunca foi algo normal.
E eu estou dizendo isso, talvez você que está de casa aí nos ouvindo, esteja vivendo uma realidade assim. É uma exortação em amor, pastoral, para que nós possamos pensar acerca da realidade da nossa fé. E nós ali vemos então Tito indo para uma ilha marcada por essa hostilidade à fé. Entendo que no nosso contexto há também uma hostilidade à fé, às vezes até do lado de dentro. Gente que frequenta as igrejas, mas que tem dificuldade com o dízimo porque nutriu no coração ou aceitou uma influência do lado de fora e entra para a igreja já desconfiado. Ele já entra com o pé atrás, ele já entra preocupado, ele já ouviu o discurso acerca dos pastores do lado de fora. Louvado seja Deus, porque a igreja presbiteriana é essa organização muito tranquila. Mas mesmo se não fosse, irmãos, o nosso dízimo e a nossa oferta é o nosso dever para com Deus. Esse não deve ser o primeiro ponto de reflexão para nós. O primeiro ponto é: eu sou encontrado fiel diante de Deus? O segundo ponto é: o que estão fazendo com o recurso que nós ofertamos? E de repente a gente vive essa cultura, irmãos, tão hostil. Uma cultura que nós estamos vendo aí, alcançando os jornais, as redes sociais, marcada, por exemplo, por ataques à família, ao modelo de família que nós conhecemos, ataques à masculinidade, à feminilidade, como nós entendemos à luz da palavra de Deus. Uma cultura que ao mesmo tempo tenta se afirmar nesses valores, mas se mostra perdida. Uma cultura que vende, por exemplo, uma autenticidade. O homem pós-moderno, ele se julga mais autêntico. Ele é quem ele é. Ele assume quem ele é. Ele tem esse viés de autenticidade, mas ao mesmo tempo ele anda em dúvida sobre o que ele é. Isso a começar da própria sexualidade. E de repente nós vemos essa realidade presente nos nossos dias. Olhando então para o primeiro bloco, nós tivemos a introdução, Paulo então apresentando as suas credenciais. E no verso 5 a 9, que eu quero ler com você, nós vamos encontrar, a partir de agora, algumas tarefas que foram deixadas por Paulo a Tito. Basicamente foram 3 tarefas. Nós vamos nos ocupar de uma delas hoje. As 3 tarefas são as seguintes: a primeira, instituir liderança nas igrejas. A segunda, confrontar os falsos líderes que estavam à frente das igrejas, que estavam influenciando aquelas comunidades. E a terceira, instruir as famílias. E nós vamos perceber, irmãos, como há beleza na crença das Escrituras acerca da esperança cristã. Paulo fala nesse primeiro bloco acerca da esperança. Essa é a mensagem, verso 2, a esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Paulo, ele contrapõe a esperança secular com a esperança cristã. E enquanto a esperança secular se mostrava fracassada, uma cultura em declínio, uma ilha, e cidades em declínio, Paulo vai mostrar, irmãos, que a nossa esperança, ela é uma esperança nobre, ela é uma esperança plena, não só para a vida futura, mas desde já. Há um Deus que está restaurando todas as coisas, e nós somos convidados a perceber, a experimentar daquilo que Deus está fazendo. Compartilhava com o irmão essa semana, fazendo menção a 2 Coríntios 15, quando Paulo diz que se a nossa esperança em Deus se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque de fato, irmãos, nós miramos naquilo que é a concretização plena da nossa esperança na vida eterna, mas ela já tem os seus efeitos no presente. E é sobre essa esperança que Paulo está desafiando Tito e a igreja a receber, encarnar e experimentar, fazendo a diferença na cidade. Nós olhamos para a nossa cultura marcada por 1/3 dos brasileiros quase se dizendo evangélicos, e muitas vezes nós nos pegamos incomodados com a falta de efetividade, de transformação na nossa cultura. Aqui nós vamos encontrar então o antídoto para isso. Há uma cultura muito semelhante, e Paulo agora então vai destacar nesses 4 versos, nesses 5 versos, acerca da liderança cristã. Verso 5 em diante diz assim, do capítulo 1: Por esta causa te deixei em Creta,
para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Aqui, irmãos, nós vamos perceber então Paulo destacando a importância da liderança cristã. E é óbvio, quando nós olhamos para o texto e ele fala sobre levantar ali nas cidades, constituir ali nas cidades presbíteros, nós temos a tendência em pensar na igreja organização como nós a conhecemos, e é fato, o texto ele vai nessa direção, mas ele vai além. Uma vez que Paulo está escrevendo a pequenas comunidades, os estudiosos aí, os comentaristas, eles vão dizer que aqui Paulo está destacando, na verdade, a importância de anciãos para a vida cotidiana da igreja. Anciãos aqui, irmãos, que são vistos como líderes, sim, da igreja institucional organizada, mas também que perpassa por toda a realidade da cultura da igreja. Homens que dentro do seu lar assumem um papel de liderança. É interessante que nossa cultura sofre quando nós falamos acerca da submissão da mulher. Quando nós dizemos que a Bíblia ensina que a mulher deve ser auxiliadora do seu marido. A cultura muitas vezes não compreende, às vezes por falta até mesmo nossa de explicar melhor a questão, que quando nós falamos que a mulher é auxiliadora do marido, ela não está numa posição inferior à do homem. A Bíblia vai usar a mesma expressão para falar do próprio Deus. A Bíblia usa essa expressão no Antigo Testamento para falar que Deus é o nosso auxílio. E nenhum cristão saudável vai olhar isso e pensar que Deus está sendo rebaixado. Mas aqui há um papel sendo desenvolvido, um papel sendo desempenhado. E muitas vezes a nossa cultura olha para a questão da submissão e se incomoda, mas ela não percebe que a submissão ela tem sim um lado negativo, mas ela também tem um lado positivo. Quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido, o que ela está também dizendo é que o seu marido deve, como líder da família, assumir a responsabilidade final pelo seu lar. Há um exemplo do que aconteceu lá em Gênesis. Quando Deus visita o homem, Deus procura e exorta e confronta quem primeiro? Adão. E assim será, irmãos, com cada família. Então, homem, ouça isso, há uma grande responsabilidade deixada sobre os nossos ombros. Há uma grande responsabilidade. Mas quando nós falamos de liderança aqui, talvez você mulher pense assim, então como isso se aplica a mim? A Bíblia não diz que o fato do homem exercer a liderança dentro do lar anula a liderança feminina. A liderança feminina também se faz presente dentro do lar. A mulher lidera também os seus filhos. É interessante que a nossa igreja, a denominação, a IPB, ela não reconhece o ministério pastoral feminino, mas não é uma questão de achar que a mulher não é capaz de assumir o pastorado. Ela entende que há um ofício que identifica com a figura que Deus escolheu se identificar. Deus não é mãe, Deus é pai. E quando o pastor se coloca para falar em nome de Deus, para servir a igreja em nome de Deus, há uma identificação com o próprio Deus. Nós não estamos dizendo com isso que a mulher não pode liderar em outras esferas, que a mulher não lidere de certa forma dentro do próprio lar. Há que se entender também que a liderança se aplica até aos próprios filhos.
se são cristãos, nascidos de novo, há necessidade de entender que todo cristão é chamado a ser discípulo e fazer discípulo. Isso nada mais é do que liderar. Alguém que entende a grande comissão, que entende o seu papel no discipulado, ele entende que ele também foi chamado a liderar. Claro, irmãos, que alguns com mais experiência, com uma bagagem a mais, outros começando a jornada. Eu dizia lá na Betel, que em geral, quando nós pensamos acerca do discipulado, nós pensamos assim: quem está apto a discipular alguém? Nós pensamos alguém que tem um conhecimento vasto das Escrituras, muito tempo de caminhada, e eu dizia não é isso que a Bíblia diz. Sabe o que torna alguém apto a discipular outra pessoa? Ser discípulo. Claro, irmãos, que a maturidade, o conhecimento é muito importante. Ele pode esbarrar em desafios com outras pessoas, mas olha, a partir do momento que há novo nascimento, o coração é redimido, e ele entende que pode ser uma bênção na vida de outra pessoa, pode discipular outra pessoa, ele está apto. Alguém que não conhece nada, irmãos, do Evangelho, tem muito a aprender com alguém que já foi transformado pela graça do Evangelho. No entanto, é necessário que ele entenda o seu papel de exercer liderança nesse sentido. Pastor Jonas Madureira escreveu um livro chamado Custo do Discipulado, e nesse livro ele destaca justamente essa necessidade de olharmos para o discipulado como a ideia de copiarmos um modelo, copiarmos um exemplo. Ele inclusive faz uma crítica a um livro que ficou conhecido, um best-seller que vendeu muito, mas que o desafio desse livro era fazer com que a pessoa enxergasse Jesus na sua jornada. Então você trazia Jesus para a sua jornada de vida, e a partir dali você iria aplicar como é que você deveria agir no lugar, ou como Jesus agiria no seu lugar. Ele vai dizer, não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho nos convida a seguir a Jesus. Nós é que seguimos os seus passos, nós é que miramos o seu exemplo, nós é que copiamos aquilo que nós vemos no Evangelho. E da mesma forma, irmãos, todo cristão precisa entender que ele é modelo para alguém. Precisa ser. Nós vivemos numa cultura marcada por péssimos exemplos de liderança. Penso eu que nesse 2023 eu não preciso nem dar exemplo mais. Temos péssimos exemplos. Mas a igreja, irmãos, é chamada para fazer a diferença. Há uma revolução do lado de fora que ela é barulhenta. A revolução do lado de fora reconhece muitas vezes o problema. Eu não nego, às vezes eles encontram um problema. Eles olham para a sociedade e veem a sociedade caminhando mal. Mas eles fazem uma revolução barulhenta, e muitas vezes nessa leitura eles se equivocam. Fazem leituras tortas, e principalmente quando propõem uma solução, propõem soluções tão problemáticas quanto a própria questão que eles analisam. Mas há uma forma de revolução silenciosa, que é a revolução da igreja, irmãos. Ela é silenciosa não porque nós não devemos falar, nós somos chamados a pregar o Evangelho, mas ela é silenciosa a partir do momento que nós entendemos, irmãos, que a graça do Evangelho tem a ver com uma transformação que começa de dentro para fora e nos leva agora a seguir o modelo de Jesus, e a partir daí fazer com que outros também mirem o nosso exemplo. Não é soberbo quando Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo está fazendo aqui nada mais é do que dizer, olha, o nosso padrão é o Senhor, e porque nós seguimos a Cristo, nós podemos convidar outros a seguir e a imitar exatamente esse padrão. Quando nós olhamos então para esse bloco, irmãos, nós vamos perceber Paulo trazendo instruções a Tito e às igrejas com respeito à liderança. E como você já percebeu, esse bloco tem aplicação para a realidade de todos nós. Seja em qual posição você esteja, como marido, como pai, como mãe, na sua profissão, dentro da igreja, temos um exemplo, irmãos, a abraçar. O problema em Creta é que havia muito barulho, mas pouca disposição de conformar a vida ao Evangelho. E nós somos desafiados, irmãos,
a reconhecer que a nossa cultura não está muito diferente disso. Mas ao mesmo tempo, somos agraciados com um encorajamento para abraçarmos esse estilo de vida, entendendo que ele fará a diferença, ainda que seja no nosso pequeno cosmos ali dentro de casa, mas que pela graça de Deus pode avançar e fazer a diferença na vida de outras pessoas que não na nossa nação, em nome de Jesus. A esperança do Brasil, irmãos, desculpe, viu, se você tem uma convicção diferente. A esperança para o Brasil, irmãos, segundo as Escrituras, ela passa pela igreja. E quando nós olhamos então, que modelo é esse? O que Paulo vai propor aqui então? Paulo vai fazer uma distinção. Ele vai colocar aqui então aspectos positivos dessa liderança, desse modelo, para depois apresentar aspectos negativos. E nós vamos tratar de maneira mais particular e rápida de cada um deles daqui a pouco. Mas olhando então para essa passagem, irmãos, nós vamos tirar algumas verdades aqui importantes para nós com respeito à liderança cristã. E a primeira delas, irmãos, olhando para o verso 5, Paulo vai mostrar para nós que a liderança cristã, ela tem uma procedência, e a procedência é divina. Aqui, irmãos, Paulo está agora dizendo o seguinte: assim como eu recebi, nos 4 primeiros versos, a autoridade apostólica, Tito, eu confiro essa autoridade a você, para que você vá a Creta e confira essa mesma autoridade a outros. Nesse sentido, nós estamos olhando, irmãos, e defendemos a apostolicidade da igreja, não segundo aquele modelo hierárquico, que algumas pessoas ocupam uma posição mais elevada, mas dentro da realidade, irmãos, de que nós vivemos, caminhamos, nós prosseguimos na doutrina dos apóstolos. Assim como a igreja de Atos, capítulo 2, perseverava na doutrina dos apóstolos, o que nós fazemos na medida em que nós identificamos esses princípios, à medida que nós percebemos essas verdades e trazemos à existência, nada mais é, irmãos, do que abraçar na nossa própria cultura esse senso de apostolicidade. Meu irmão, sabe qual o motivo de nós termos hoje, na nossa cultura, tanta dificuldade às vezes para elegermos uma liderança? Você já parou para pensar sobre isso? A nossa cultura é marcada por uma cosmovisão onde se olha para a figura do líder de maneira negativa e se pensa uma liderança num modelo mais anárquico, mais do coletivo. Abraham Kuyper, inclusive, certa vez disse, Abraham Kuyper era um holandês, escreveu um livro que para nós calvinistas tem um peso muito grande, chamado Calvinismo, onde ele fala sobre a cosmovisão cristã. Ele disse certa vez que o modelo anárquico, ele é muito bonito, e ele não é de todo errado, ele só tem um problema. E ele vai dizer não só o modelo anárquico, como essa visão política, mas também um modelo social-democrata. Ele vai dizer que ele é muito bonito, ele só tem um problema: ele não leva em consideração que o homem é caído, que o homem é mau, no cerne e no seu ser. E é por isso, irmãos, que Deus institui autoridade, tanto na igreja quanto dentro do lar. De fato, Deus não criou o homem para que ele se coloque numa posição mais elevada sobre o seu igual, o seu semelhante. Mas por causa da queda, há necessidade do exercício de autoridade. Mas aqui, irmãos, não é a ideia de hierarquia, alguém que é mais importante, alguém que é mais elevado, não. Mas é a ideia de, em um conjunto de iguais, alguém recebe de Deus autoridade para servir aos seus iguais. E da mesma maneira como acontecia naquela época, acontece nos nossos dias. É muito bonito, irmãos, olhar para esse modelo de apostolicidade, porque ele desafia ao modelo do exemplo. Quero trazer isso para algo mais prático. A sua profissão, quando você entendeu uma vocação, quando você entendeu que você podia se preparar, estudar, se formar e trabalhar em uma determinada profissão, você teve um modelo.
Você viu alguém que exercia essa profissão? Seja alguém perto de você, alguém mais distante, seja um filme, uma série, e você de repente olhou para alguém exercendo a profissão e disse: é isso, é aqui que eu me encontro. Da mesma forma, irmãos, nós somos chamados a sermos modelos, e quando há falha, quando há fraqueza na liderança na igreja, irmãos, toda a igreja sofre, os lares sofrem. Aqui, na verdade, o que Paulo está mostrando é que nós precisamos enxergar a liderança cristã como uma oportunidade de amadurecer e servir a nossa igreja, aos nossos iguais, à nossa cultura. O que nos falta é perceber, irmãos, que nós podemos e devemos ser exemplo para aqueles que estão perto de nós. A nossa cultura é a cultura da irresponsabilidade, do descompromisso, dos que fogem dessa responsabilidade de ser modelo. Mas nós, que temos a graça de Deus, nós entendemos que podemos e devemos nos equipar, nos preparar para seguirmos o modelo. A apostolicidade, Paulo agora transmite essa autoridade da mesma forma. Meu irmão, essa autoridade está sobre mim e sobre você. Você que é presbítero da igreja, para exercê-la aqui. Você que é marido e é pai, para exercê-la dentro da sua casa. E assim por diante. E nós então seguimos e percebemos então Paulo, do verso 6 ao verso 8, dando detalhes agora de qual deve ser o caráter dessa liderança. É interessante que quando nós falamos de caráter, é muito comum nós pensarmos em uma ação propriamente humana, exclusivamente humana. Mas precisamos nos lembrar, irmãos, que tanto quando nós falamos de carisma, quando nós falamos de caráter, ou seja, quando nós falamos de dons, de habilidades, e nós falamos de comportamento, o que nós entendemos à luz do Novo Testamento é que tudo isso é obra do Espírito Santo. O Espírito capacita a igreja com dons, carisma, mas é o mesmo Espírito que concede à igreja o fruto do Espírito. E o que é o fruto? Senão caráter. E qual é então o caráter que essa liderança deve ter? Versos 5 a 8 vai apresentar isso, 6 a 8 vai apresentar isso para nós. Vai começar nos dizendo que esse líder, ele precisa ser alguém irrepreensível. Pastor Hernandes, comentando essa passagem, ele vai destacar 3 áreas vitais para que o líder seja irrepreensível. Ele vai dizer que Paulo está dizendo aqui que ele precisa ser irrepreensível como marido, ele precisa ser irrepreensível como pai, e ele precisa ser irrepreensível como despenseiro de Deus. Os 2 primeiros no verso 6 e o último no verso 7 e 8. No entanto, nós precisamos entender o que essa palavra significa, porque eu não sei quanto a você, mas quando eu ouço nas escrituras a expressão, o líder precisa ser irrepreensível, eu confesso que lá no fundo bate assim uma insegurança. Irrepreensível. Aqui a ideia, irmãos, não é de alguém que não falha. A ideia aqui não é de alguém perfeito, que não peca, porque nós sabemos que à luz das escrituras, isso não é verdade na vida de ninguém. Mas o líder irrepreensível é aquele que, pela graça de Deus, por obra do Espírito, ele não permite que outro repreenda. É a ideia de alguém que nutre um coração humilde, um coração quebrantado. É a ideia de alguém que, diante da menor falha, ele é o primeiro a reconhecer, a clamar a Deus perdão e, se necessário, se a falha for com alguém, corrigir a falha. O líder irrepreensível é esse pai que, quando ele pesa a mão na disciplina do filho, ele chega depois para o filho e pede perdão. É esse marido que no seu papel de líder vai falhar, mas que faz todo o possível para corrigir as suas falhas. Não que usa dessa liderança para subjugar a sua esposa. Não. Paulo vai então dizer que esse líder, ele precisa ser irrepreensível como marido, como pai, como dispenseiro de Deus. Ele precisa ser um modelo, e um modelo segundo a graça de Deus. Paulo então vai falar daquilo que ele não pode ser. Paulo vai dizer que é o contrário disso. Verso 7. Porque é indispensável
que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, e agora vem os negativos. Primeiro, não arrogante, ou seja, que ele não seja soberbo. Você conhece o líder soberbo? O líder soberbo, ele sempre tem razão. O líder soberbo, ele não consegue ouvir alguém dizer o seguinte: puxa, eu lidero, mas a ideia dele foi muito boa, vamos agregar nesse negócio. Perceba isso dentro de casa. É o marido que, como líder, ele entende que ele exerce esse papel, mas olha, a esposa é boa demais com finanças, está aqui o cartão, está aqui a conta bancária, vamos trabalhar junto. Que percebe a habilidade dos filhos e permite que a vida familiar seja vivida em harmonia, não arrogante. Ele vai dizer ainda que ele não pode ser irascível. A palavra aqui, no grego, ela vai apontar para a ideia de alguém que tem uma pimentinha a mais. Sabe aquela pessoa que o estupim dela é curto? Aliás, tem gente que não tem nem estupim curto, o estupim é embutido. Para estourar, irmãos, é assim muito fácil. E fica muito nervoso com qualquer coisa. Ele vai dizer: olha, esse não é o modelo. O modelo, segundo a Escritura, é o modelo da ponderação, do equilíbrio. É o modelo que ouve, e ainda que o que ele está ouvindo não seja muito legal de escutar, ele pensa, ele reflete. Ele vai dizer ainda que ele não pode ser dado ao vinho. A tradução aqui poderia ser também que ele não seja indulgente com o vinho. É a ideia dele se acostumar com o vinho, e ele vai se acostumando com o vinho até o momento em que ele se embriaga do vinho e começa a julgar isso normal. E eu vou dizer, irmãos, que aqui é um exemplo não só acerca do vinho, mas o exemplo que Paulo vai usar aqui se aplica a toda a realidade que, de certa forma, nos conduza a algo que tire a nossa sobriedade, a nossa capacidade de agir, de pensar de maneira lúcida, de maneira sóbria. Paulo vai dizer ainda que ele não pode ser violento. A ideia do violento aqui no grego é golpeador, é alguém que soca. A ideia desse violento aqui já é algo mais ativo. Talvez a gente vai lá voltando lá no irascível, tem a ver com algo passivo, algo do ser, e aqui agora já é algo para fora. É aquele cidadão que não se controla, e essa pimenta está pimentando a vida dos outros. De repente dentro de casa, com palavras duras, de repente dentro da realidade da própria igreja, gente que diz assim: eu sou assim mesmo, eu sou autêntico, mas de uma autenticidade que não glorifica a Deus. Na verdade não é autêntico, é sem educação. Paulo vai dizer ainda, irmãos, que ele não pode ser ganancioso. A expressão aqui, ela pode ser traduzida dentro da ideia de não medir esforços para ganhar dinheiro. A ideia mais ou menos é a seguinte: é alguém que, se for para ganhar dinheiro, ele faz qualquer coisa, mas se não for para ganhar dinheiro, ele é lento, ele é devagar. Ele está sempre pensando: o que eu ganho com isso? Vai ter eleição lá, mas o que eu ganho com isso? O ministério está precisando, mas o que eu ganho com isso? Ele está sentado no sofá e o filho está rebelde, e ele pensa: mas o que eu ganho com isso? Infelizmente, o nosso pecado, o pecado da masculinidade, é o pecado da omissão. Há fortes indícios de que lá no Éden, no momento em que Adão e Eva caíram, o texto hebraico, pela maneira como ele é construído, há fortes indícios de que Adão estava ao lado de Eva durante o diálogo com a serpente. Eva toma o fruto, come e oferece a Adão. Se o pecado de Eva foi assumir uma posição que não era sua, o pecado de Adão é se omitir na sua posição. E nós somos então desafiados, irmãos, nessa questão, a assumirmos o nosso papel enquanto líderes, em nome de Jesus. E depois ele vai apresentar a lista do que o presbítero precisa ser. E nós já estamos terminando. Verso 8: antes, hospitaleiro. Aqui é a ideia do amigo do estrangeiro. Lembrei da mensagem do pastor aqui no domingo pela manhã.
não xenófobo. Ele precisa ser amigo do bem. A ideia aqui é não só das pessoas de bem, mas das coisas de bem. Ele tem prazer na virtude. Ele tem prazer na comunhão dos santos. Ele tem prazer no povo de Deus. Ele vai dizer ainda que ele precisa ser sóbrio, ou seja, que tem controle sobre as suas próprias paixões, sobre os seus desejos. Não é alguém facilmente dominado por aquilo que ele consegue acessar na internet, naquele momento em que ninguém o vê. Paulo vai dizer ainda que ele é justo, verso 8, ou seja, que concede a Deus e às pessoas aquilo que é devido. Ele fica feliz quando ele recebe aquilo que lhe é de direito, mas ele fica mais feliz ainda quando ele dá ao outro que é de direito. Tem gente que ama ser honrado, mas que não move uma vírgula para honrar o outro, para fazer justiça ao outro. Paulo vai dizer ainda que ele é piedoso. O piedoso aqui tem a ideia de reverenciar a decência. É alguém que ama a decência, que tem prazer na decência. E por fim ele vai dizer que ele precisa ter domínio próprio. É a ideia de ser dono de si mesmo, ter o controle de si mesmo. Mas como eu disse, irmãos, tudo isso fruto da graça de Deus, da ação do Espírito Santo em nós. O que nos compete muitas vezes, irmãos, é parar de apagar o Espírito, parar de lutar contra aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós já temos de graça, irmãos, tudo isso disponível, mas muitas vezes nós nos esforçamos muito para ceder ao outro modelo. Caminhando para o fim, Paulo vai dizer ainda, irmãos, que essa liderança cristã, ela deve ser exercida segundo dons específicos, dados pelo Espírito Santo, verso 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Se Paulo disse e falou agora anteriormente acerca do caráter que ele precisa ter, aqui nós poderíamos destacar o carisma, o dom do Espírito. Ele é apegado à palavra, mas ele é apegado à palavra de tal maneira que ele tem poder para convencer, ele tem poder para exortar aqueles que contradizem. Paulo então, irmãos, vai destacar aqui a necessidade do ensino. Nós pensamos muito na aplicação dessas virtudes na esfera eclesiástica, mas eu quero que você pense na sua realidade dentro do seu lar. Será que você, meu irmão, que é marido, que é pai, é apegado à palavra fiel e está pronto para convencer os que o contradizem? Será que quando seus filhos trazem uma dúvida, a sua reação é assim: vamos ver com o pastor lá no domingo? Pergunta o anjinho vai saber te responder. Vai ver com sua mãe. E vice-versa. Será que você, minha irmã, entende que a coisa começa dentro de casa, é uma revolução silenciosa? Nós estamos preocupados demais com a ideologia do lado de fora, com o ensino do lado de fora, e não estou dizendo que a gente não deva se preocupar, mas às vezes, irmãos, nós estamos pouco preocupados com o que é mais importante, e o que é mais importante é o que acontece dentro de casa. E Paulo vai dizer que o presbítero, ele recebeu do Espírito Santo de Deus a capacidade para exercer isso. Meu irmão, que Deus te conceda graça para que você, dentro do seu lar, seja o pastor da sua família, em nome de Jesus. Viu, minha irmã? Para que você, dentro do seu lar, instrua os seus filhos na doutrina, na verdade de Deus. Como eu disse aqui outro dia, ainda que seja em pequenas doses, mostrando para ele um pouco da realidade, mas mostrando sobretudo para ele aquilo que é segundo a verdade, aquilo que é segundo a palavra de Deus, mostrando para ele que há um modo de vida mais excelente, há um mundo hostil, há uma cultura que sofre, mas nós, irmãos,
somos chamados a viver a verdade, mesmo nessa realidade hostil. Termino dizendo que a grande pergunta, irmãos, talvez que esse texto nos faça fazer a nós mesmos, é quem somos nós quando ninguém está olhando? Quem somos nós no privado? Será que a realidade pública da cultura evangélica brasileira não é o reflexo de uma realidade privada decadente? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Antes de pensar em uma guerra cultural, que nós possamos dentro de casa exercer o nosso papel de liderança, amando a doutrina, amando a palavra de Deus, ensinando os nossos filhos, ensinando a nossa família nos pequenos detalhes. Não estou falando nem de fazer culto público, não estou falando nem de pegar o catecismo para ensinar, não é isso não. Mas é na conversa informal, é na hora que está andando pelo shopping e que surge uma frase que está meio mal colocada, que de repente é a oportunidade de dizer: oi, peraí, deixa eu te falar sobre isso. É na hora que de repente passa uma propaganda, já não tem jeito mais, agora já passou. E que há diálogo saudável, santo, dentro de casa. Meu irmão, ao mesmo tempo em que eu comecei levantando uma dinâmica negativa da igreja evangélica brasileira, eu quero te dizer que a genuína igreja de Jesus Cristo é isso que nós acabamos de ler. E eu louvo a Deus pelo privilégio que eu e você temos de fazer parte disso. Talvez a nossa revolução seja silenciosa. Talvez o nosso legado e os nossos frutos não façam tanto barulho. Mas que Deus nos dê a graça, irmãos, de abraçar essa liderança cristã, segundo as Escrituras, e viver essa verdade, irmãos, em nome de Jesus. Em Creta, as moças estavam evitando o casamento. Paulo vai falar sobre isso. Em Creta, os homens estavam buscando a sedução. Paulo vai falar sobre isso. Em Creta, o casamento ia de mal a pior. Mas em nome de Jesus, na IPVO, nós vivemos pela graça de Deus e experimentamos lares marcados por essa graça, onde o evangelho é vivido, onde os filhos são edificados na verdade, que olham para o mundo e percebem a ameaça hostil, mas não olham com desesperança, não olham com medo, porque eles sabem que aquele que já venceu todas as coisas habita dentro de nós. Que Deus nos dê graça, irmãos, de vivermos a verdade em um mundo hostil, em nome de Jesus. Amém.